Olá, estamos aqui em mais um encontro de meditação, Medita Unipaz número 100, e nós estamos iniciando hoje o estudo, a leitura de alguns tópicos do livro Bhagavad Gita, daí Bhagavad Gita número 1, que eu coloco aqui. Eu estou usando o livro, a tradução de Humberto Roden, com alguns comentários que ele faz em relação a este clássico do hinduísmo, que tem origem nos Vedas, com basicamente 5.000 anos antes da era cristã, que é a origem dos Vedas. E esse livro, o Bhagavad Gita, ele foi livro de cabeceira de Mahatma Gandhi e também de alguns grandes nomes da história, como o filósofo Schopenhauer, Goethe, o místico Emerson. E ele traduz um poema metafísico. É considerado uma sublime canção quando se traz a ideia do que significa o Bhagavad Gita. Trata-se dos ensinamentos de Krishna para Arjuna, indicando o caminho de autorrealização, com ênfase na ação como um meio de estar no mundo, porém sem perder o referencial místico que constitui a essência do ser humano. Então, o livro é um caminho para autoconhecimento e autorrealização. São 18 capítulos nessa tradução do Humberto Roden, e eu proponho trazer alguns versículos, alguns tópicos aqui para nossos encontros, porque tem uma grande relação com a própria prática da meditação e do yoga de uma maneira geral. Então, para que nós possamos entrar no clima de reflexão, de estudo desse livro, e de leitura, pelo menos, desse livro, vamos tomando uma posição confortável, buscando alinhar nossos ombros, estar atento ao nosso corpo, ao momento presente. Então, eu convido você a sentar-se numa posição com a coluna reta, apoiando os pés no chão, inspirando e expirando e dedicando esse momento a estar aqui e agora inteiramente, inteiramente com você e com seu tempo. Então eu convido você a ir relaxando seu corpo, inspirando, expirando e fazendo a pequena pausa, entrando então no clima da meditação, que é um processo interno, que é uma escolha que você faz de estar aqui presente, dedicando um tempo do seu dia, da sua semana, a essa prática que tem a ver com seu autoconhecimento, que tem a ver com sua proposta mais ampla de vida e de existência. Então relaxa os pés, relaxa suas pernas, relaxa o abdômen, inspirando e expirando de corpo inteiro. Relaxa os ombros, as mãos, os braços, tomando consciência de cada parte do seu corpo, relaxando o seu rosto, seu pescoço, seus olhos, sem pressa. Você pode permanecer com os olhos abertos se você quiser. Você pode olhar também para o piso, num ângulo de cerca de 45 graus, com o olhar relaxado, atento.
Você pode também permanecer com os olhos fechados, caso você queira, evitando distrações, evitando criar imagens desnecessárias, observando também os pensamentos que surgem e deixando que eles vão por si só, tornando cada vez mais evasivos, deixando que eles passem, observando se existem sentimentos e deixando também que os sentimentos vão passando. E novamente inspira, expira. Você pode observar o ambiente em que você se encontra, o horário do dia ou da noite. Tomando consciência dos sons, dos objetos que estão em torno de você, especialmente do seu corpo, dos seus pensamentos e sentimentos. Vamos fazer um tempo de silenciamento, buscando o seu silêncio mais profundo, que é um potencial do seu ser e que você pode alcançar sempre que você quiser. Se você preferir, você pode fazer uma pausa no seu equipamento e continuar esse estado de silenciamento. E depois retoma. Nós vamos prosseguir com a nossa proposta de hoje. Então, retomando o tema do Bhagavad Gita, como nós dissemos, é um diálogo de Arjuna e Krishna. Arjuna, ele é interpretado como a nossa mente ego, tal como nós colocamos aqui. Arjuna é o nosso ego pessoal, naturalmente em conflito consigo mesmo. Pelo menos quando tem a consciência dessa limitação e dessa condição humana que o ego representa. E no início do livro, Arjuna encontra-se em luta, uma luta ilusória contra inimigos. Esses inimigos representam o seu próprio ser egóico, que envolvem seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, desejos, os apegos e os medos que são comuns em nós, no nosso dia a dia e na nossa condição de humanos. A partir daí surge então um diálogo entre Arjuna e Krishna. Krishna, por sua vez, constitui o eu divino, constitui a mente eu maior integrada à mente infinita, que está
vinculada à fonte do nosso ser. Então, Krishna é esse aspecto superior que cada um de nós possui como potencial, e aí então representando o que alguns podem chamar de eu superior, representando esse aspecto da mente mais profunda que nos constitui. Então, no início do texto, que nós estamos começando hoje, e com uma linguagem simbólica, né, nós estamos falando de um livro, de um texto místico, Krishna orienta Arjuna a derrotar os usurpadores do seu verdadeiro reino e encontrar a liberdade que é própria dele. Encontrar a liberdade que pertence ao ser. Então, confuso diante de tudo que acontece, Arjuna sente que estaria matando os seus entes mais próximos. Olha a simbologia da linguagem. Arjuna entra num conflito porque ele sente como se estivesse matando as pessoas mais queridas dele. E quem são esses entes mais próximos? Nessa simbologia. O que a gente estaria matando, né? Sentido como se estivesse matando. É aquilo que nós temos dentro de cada um de nós que identificamos com a nossa mente ego, né? Então, os nossos sentidos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. Isto é o que está mais próximo de nós e que nós temos um conflito interno em lidar com essas situações. Então, para quem já acompanha há mais tempo nossas meditações aqui na Meditação de Paz, pode constatar a atualidade e a pertinência desse texto. Arjuna, diante desse conflito, sente grande dificuldade em entrar nessa luta. Uma resistência que nós temos em enfrentar as situações de nossa mente egóica, porque nós achamos que nós vamos perder alguma coisa com isso. Então sem mais delongas, vamos ao texto do Bhagavad. Nessa parte, Krishna vai dizer para Arjuna o seguinte: fala Krishna, neste momento decisivo, ó Arjuna, por que te entregas a semelhante desânimo, indigno de um ariano, e que te fecha os céus? Não cedas à fraqueza, que de nada serve. Enche-te de coragem contra teus inimigos e sê o que realmente és. E ser o que realmente és. Então, essa é a fala de Krishna para Arjuna. E Arjuna volta a dizer para Krishna: mas como posso eu lutar e lançar flecha contra os meus mais próximos, que merecem a minha reverência e simpatia? Bem melhor seria comer o pão mendigando nesse mundo do que trucidar esses grandes chefes. E se os matasse, manchado de sangue, que seria toda a minha riqueza e os prazeres da terra? Então, olha a simbologia que coloca, né? Quando nós vamos enfrentar os nossos ímpetos, o nosso ego mais forte, nós sentimos que nós estaremos negando, né, os prazeres que nos coloca aqui no mundo. E continua o texto. Com a alma repleta de temor,
e compaixão, eu te suplico. Arjuna falando. Com a alma repleta de temor e compaixão, eu te suplico. Faze-me saber qual o caminho certo. Eu, teu discípulo, me refugio a ti para saber o que devo fazer e deixar de fazer. E na sequência, Krishna fala: Arjuna, andas triste por algo que tristeza não merece, e tuas palavras carecem de sabedoria. O sábio, porém, não se entristece com nada, nem por causa dos mortos e nem por causa dos vivos. Então é isso, Krishna tentando ajudar Arjuna diante daquele conflito dele, nessa luta. E continua Krishna, aqui no texto do Bhagavad Gita. Nunca houve tempo em que eu não existisse, nem tu, nem algum desses príncipes. Nem jamais haverá tempo em que algum de nós deixe de existir em seu ser real. Ser aqui com S maiúsculo. Ser real. O verdadeiro ser vive sempre. Assim como a alma incorporada experimenta infância, maturidade e velhice dentro do mesmo corpo, assim passa também de corpo a corpo. Sabem os iluminados e não se entristecem. Quando os sentidos estão identificados com objetos sensórios, então é Krishna falando para Arjuna, vou repetir, quando os sentidos estão identificados com objetos sensórios, experimentam sensações de calor, de frio, de prazer e de sofrimento. Estas coisas vêm e vão, são temporárias, por sua própria natureza. Suporta-as com paciência. Então observa que nessa linguagem figurada, Krishna está falando para Arjuna de como que o apego aos nossos processos de pensamento, sentimento, emoções, que é, em suma, nossa mente ego, e que a gente pensa que vai perder se a gente tentar desapegar disso, como que esse apego nos faz sofrer. Lembrando, né, o tempo todo que tudo passa, tudo é transitório. Então ele destaca a importância de compreender e aceitar a impermanência do mundo de matéria, dos sentidos que nos consiste no nosso modo de estar no mundo, mas que não representam a verdadeira realidade do nosso eu. Como o nosso tempo aqui é pouco, eu vou voltar outras vezes, para encerrar esse diálogo, eu vou aqui para o versículo 15, que diz o seguinte, Krishna falando para Arjuna, quem permanece sereno e imperturbável no meio de prazer e sofrimento, este atinge a verdadeira imortalidade. Então essa frase é fundamental para o entendimento daquilo que Arjuna está querendo dizer. Quem permanece sereno e imperturbável no meio de prazer e sofrimento, que é a nossa condição de vida normal, este atinge a verdadeira imortalidade. Então esse é a mensagem de hoje que a gente fica com o Bhagavad Gita. Creio que deu para vocês entenderem um pouco a proposta do livro, do texto. Nós vamos passar por ele durante algumas meditações, que é um livro de autoconhecimento, um livro que nos ajuda a estar no mundo de forma prática, pragmática e também permitindo que nós alcancemos essa verdade que ele fala, que é a verdade da nossa libertação
dos apegos, dos sentidos, mas ao mesmo tempo estando lidando com tudo isso. Então, voltando à meditação, vamos permanecer com a mente e o corpo serenos, atentos, presentes aqui e agora, percebendo e avaliando como que esse texto do Bhagavad Gita atua em cada um de nós. O que chama a atenção nesse momento para a nossa existência aqui no mundo? Quando nós lidamos com nossos conflitos, com as nossas dificuldades, percebendo, principalmente na mensagem do livro, que tudo é transitório, os desejos, os apegos, os prazeres e os sofrimentos são transitórios e nós podemos aprender a lidar com isso. E para isso é importante a nossa parada, estarmos presentes, estarmos vivenciando cada momento, observando como todos esses elementos do ego vão influenciando a nossa vida. Fica aqui essa mensagem, nós vamos encerrando por aqui. Se você quiser permanecer por mais tempo nesse encontro consigo mesmo, é um convite que você faz a si mesmo e que pode continuar no seu processo de meditação. Obrigado a todos e até o próximo encontro.